porque tem muita coisa pra gente contar hoje. Eu tô empolgado, que adoro esse tipo de vídeo. Pois bem, o amor, a química, talvez não tenha tanto amor nem tanta química como a Globo tentou vender pra gente, né? Diante aí daquela fala do Trump no plenário da ONU, lá em Nova York, no dia de ontem, e eu fiquei muito feliz de ver isso daqui, não apenas pelo conteúdo, né, do vídeo, das falas, tanto do Greer, que é quem realmente está discursando, e do Bessent, que pede a palavra só para acrescentar, né, porque no final de semana eu fiz questão de dar bastante destaque a uma matéria que foi publicada no Valor Econômico, que é um relato do discurso do Greer numa convenção aí de conservadores nos Estados Unidos, onde ele desenha tudo, não tudo não, né, que aí também é demais, mas ele desenha alguns pilares, alguns conceitos, algumas diretrizes que deveriam ser levados em consideração se você quer criar uma sociedade verdadeiramente conservadora. E ele mostra que não precisa separar a ideologia da economia. Não precisa separar a política da economia. A economia, ela tem que servir à sociedade. Ela tem que servir ao povo. E parece que foi isso que ele fez ontem aí, em sua fala. Repercutiu na imprensa toda. Eduardo Bolsonaro postou ali o vídeo. Eu não vou dar play porque tá em inglês, né? Enfim. Mas dá para ler e a parte principal a imprensa transcreveu. A um dia da primeira reunião entre o Rubio e Mauro Vieira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, reafirmaram que a tarifa de 50% imposta ao Brasil não tem origem em fatores meramente comerciais, que seriam os 10%, mas sim em motivações políticas e direitos humanos. Esses são os 40% extras que fecham em 50%. Entre os principais pontos destacados, Estado de Direito, ou seja, o uso do lawfare, perseguição judicial, censura, Eduardo dá um exemplo, ordens secretas de Moraes, notoriamente, durante a eleição de 2022, prisões e detenções ilegais, mesmo de cidadãos americanos, como Jason Miller, Flávia Cordeiro Magalhães. Fluxo irregular de informação. Greer ainda foi categórico. Se o presidente Trump pode cortar inteiramente o comércio entre os países, aplicou uma tarifa de 50%, na verdade, uma resposta moderada, muito mais branda do que a exclusão total. Observação. Se a velha imprensa, a Globo, rotula que Marco Rubio é ideológico, o radical, conclui-se que a equipe de comércio neste vídeo é a pragmática. Então imagine, né? Se esses aqui são os pragmáticos, estão falando isso, imagina o Marco Rubio, que é o ideológico. No final de semana, inclusive, quando a gente estava falando do seu Greer, e falando sobre esse tema, eu mostrei para vocês que quem também ajudou a costurar essa ponte do Brasil com os Estados Unidos foi um cara dentro do Departamento de Estado, que é opositor do Marco Rubio, e estava como estava lá como basicamente o chefe de uma missão especial para resolver as questões na Venezuela. E aí o Trump afastou esse cara e falou, não, Rubio, tu que vai resolver a Venezuela. Enviado especial para Venezuela, algo assim. Aí a imprensa noticiou. Governo Trump volta a acusar judiciário brasileiro de perseguição e censura ao explicar tarifas sobre o Brasil. Representante comercial dos Estados Unidos diz que maior parte da alíquota sobre o Brasil é explicada pela imensa preocupação acerca do Estado de Direito, censura e direitos humanos no país. Renato complementa dizendo: o governo Trump explicou que Ciro Nogueira finge não entender. O prejuízo do Brasil não veio do Eduardo, veio do judiciário. As tarifas de 50% foram resposta à censura e à perseguição política no país. Lá fora, chamam de violação de direitos humanos. Aqui dentro, chamam de normalidade institucional. A Globo também posta o vídeo, só para mostrar, né? O governo dos Estados Unidos voltou a falar em censura ao justificar as tarifas impostas ao Brasil. Eu gostei dessa manchete da Folha de São Paulo. Representante dos Estados Unidos que deve ir à reunião com o Brasil, culpa judiciário e censura pelas tarifas. Essa é a fala que está no vídeo, a transcrição, né, e já traduzida para o português. É uma tarifa de 40% sobre o Brasil, que está em vigor sob uma emergência separada, relacionada a sérias preocupações com o Estado de Direito, censura e direitos humanos no Brasil. Um juiz brasileiro assumiu para si a autoridade de ordenar que empresas americanas se censurem,
emitindo ordens secretas para controlar o fluxo de informações, disse o Grier, sem citar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Mas todo mundo sabe que é para ele. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, complementou a resposta, enfatizando o caráter político da tarifa. Aspas. Há também preocupações com o Estado de Direito no tratamento de opositores políticos no Brasil e com a detenção ilegal de cidadãos americanos que estavam no país, disse Bessent, também sem mencionar o nome de Bolsonaro, mas referindo-se ao que vê como perseguição a ele. O secretário ainda referiu-se à detenção do ex-assessor do Trump, o Jason Miller. Bolsonaristas levaram o governo americano à preocupação com mandados de prisão emitidos por Moraes contra Flávia Magalhães, uma brasileira com cidadania americana. A declaração de Grier foi dada durante um período de aparente distensão nas relações entre Estados Unidos e Brasil. Uma aparente distensão. Não, essa distensão aí, não sei se ainda teve. A gente vai saber. Nas próximas horas, nos próximos dias, a gente vai saber o que é que realmente está rolando. Aí a imprensa brasileira mudou um pouquinho o tom, rapaz. Como vocês poderão ouvir, o Vinícius postou aqui esse lindo recorte da CNN falando, ó, sentiu? Influenciadora da CNN fala em time cruel a reunião do jornalista Paulo Figueiredo e do deputado Eduardo Bolsonaro com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, já que ela ocorre na véspera da reunião do Marco Rubio. Vamos ouvir. A apuração bem interessante, especialmente pelo timing. Olha o que aconteceu. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista e empresário Paulo Figueiredo tiveram reuniões hoje no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Como eu disse, é uma apuração do analista Caio Junqueira, está no site da CNN. E aí, por que é tão importante essa notícia? Eles se encontraram, eles foram se reunir lá no Departamento de Estado, que é comandado por Marco Rubio. E com quem Marco Rubio vai se encontrar amanhã? Com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E aí, a CNN, ao Caio Junqueira, Paulo Figueiredo disse estar otimista com a perspectiva para esse encontro. Qual encontro? O encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Aí, o Caio perguntou se Paulo Figueiredo tinha alguma informação sobre o que Rubio colocaria na mesa com Vieira. E Paulo Figueiredo respondeu, vamos ver o que o Brasil traz para a mesa. Então, é interessante, Yuri Pita, porque eles vão fazer ali quase que uma conversa prévia, né? E a gente sabe que o Marco Rubio é crítico ao governo do presidente Lula, ao Supremo Tribunal Federal e um defensor dos Bolsonaros, né? Então, assim, é algo... O timing, ele é especialmente... Como é que eu posso te dizer? Ele é especialmente maldoso, sabe? Ele é cruel, especialmente cruel esse timing, Yuri. O timing é cruel, viu? Respeita meu primo, rapaz, Marco Rubio. Fala se a gente não é parecido, ó. A orelha, ó. A dele é maior que a minha ainda, viu? Meu primo Marco Rubio. Respeita a família, viu? Honre a nossa família, Marco Rubio. Postura de Rubio é incógnita para o governo Lula. É curioso que nas últimas horas, eu nem coloquei aqui no vídeo, saíram várias matérias assim, ó. Não, Mauro Vieira está se preparando, né, para ir com segurança, para não escorregar, né? Assim, não quer nenhuma pegadinha. Isso porque a química... Cara, eles estavam tão certos de uma química. Pode ser que vá lá. Realmente, o governo Trump negocia o governo Lula e tudo mais. Agora, assim, nas últimas horas, a imprensa adotou um tom de preocupação, sabe? De calma, não vamos com tudo, vamos ver. Que eu fico sem entender, né? Não condiz com a brabeza deles aí das últimas horas. Enfim. Os bastidores da reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos antes da agenda com o ministro de Lula. Não tem quase nada na matéria da Bela Megali. Só disse que ontem Eduardo e o Paulo Figueiredo também teriam comentado aí sobre como a sociedade brasileira estaria vendo as movimentações do Trump, dando destaque que
tem uma narrativa de que Trump ama Lula. Falou, não, imprestável, sei lá, viu? Então, não sei se essa narrativa que vocês querem vender, então estamos passando aqui para vocês ficarem ligeiros, viu? Vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar dessas coisas nos próximos dias. Ainda falando de Estados Unidos, amiguinho, veja isso daqui. Primeiro, a Folha de São Paulo diz que o governo Trump dá carta branca à CIA para agir pela queda de Maduro na Venezuela. Quem primeiro revelou isso, se não me engano, foi o The New York Times. Eita, rapaz. E parece que liberou até operação letal, viu? O Maduro aí vai ficar com medo até da própria sombra. Aí o povo ficou assim, tá, será mesmo, velho? Será mesmo que o Trump liberou isso? Aí ele confirmou. Trump confirma que autorizou operações da CIA na Venezuela. Ele confirmou mesmo? Sim, confirmou. A Yara postou lá o vídeo. E ele ainda falou que ele autorizou por 2 razões. Não queremos guerra, diz Maduro, após Trump autorizar a CIA na Venezuela. Eita! E aí, Maduro? Como é que tá, irmão? Você tá bem, Maduro? Você tá bem, Madurinho? E aí, vai pedir ajuda pro Lula? Eu acho que o governo Trump vem dando demonstrações claras de que ele está preocupado com a América Latina. Com a América como um todo. Eu acho que, na boa mesmo, a galera deve estar olhando e falar, ó, até em termos geográficos, por mais que a gente tenha um exército e tudo mais, comprar confusão no... Deixa eu ver... Oeste, no leste asiático e até, sei lá, na Ásia Central, é complicado, custoso e talvez não seja o nosso foco nesse momento. Então vamos garantir a América. Deixa lá os russos e os chineses ali daquele lado meio quieto. Vamos forçar que a Europa se remilitarize, que é a primeira coisa que o Vance vai fazer. Lembrem disso, quando ele vai naquela convenção lá, tipo congresso lá, um encontro em Berlim, e ele fala, ó, irmão, a gente tá dando dinheiro aqui pra OTAN, a gente tá bancando a OTAN, mas vocês também precisam colocar dinheiro no exército de vocês, né? Não dá para os Estados Unidos ficar bancando todo mundo. Então ele tá aí. Eu acho que o que os Estados Unidos realmente estão preocupados é a América. Vamos cuidar da América, do norte ao sul. Tanto que você tá vendo aí o apoio que eles estão dando pra Argentina, do Milei, e o empenho deles com a Venezuela é o empenho máximo. Com o Brasil também acho que tem um certo empenho, né? Vamos ver o desenrolar dessas situações. Um pequeno break. A gente vai voltar de falar dos Estados Unidos já já. Ontem Eduardo Bolsonaro fez várias postagens que eu acho que são relevantes. A gente comentou sobre isso daqui. E ele também comentou ontem. E você, hein? Já teve um PowerPoint na Globo News com a sua cara? Se eu estivesse prejudicando a direita, a Globo News estaria me dando corda? Não me criticando. Todos os sinais indicam que eu estou no caminho certo e tenho sido uma pedra no sapato dos poderosos para defender o interesse popular, a ponto de virar pauta mesmo com tantas coisas acontecendo no mundo. Reféns retornando a Israel, políticas de Trump, navios de guerra na costa da Venezuela, etc. Mas o problema é e o problema é da direita. A Globo está preocupada com a direita. Ele faz questão também de responder a André Sadi, que fica fazendo piadinha sobre ele, e falou, Sadi, eu estou defendendo os meus interesses pessoais. Sou eu? Não é o Ciro Nogueira? Eu estou exilado, conta bancária bloqueada, conta bancária da esposa bloqueada, proibido de exercer mandato, pai em prisão por eu ter postado foto dele, pai ameaçado de ir para prisão comum, a depender de minha conduta nos Estados Unidos, acusado de crimes que levam mais de 20 anos de cadeia, inquérito exclusivo aberto contra mim por Moraes, né, por ele ter sido sancionado na Magnitsky. Agora, aponte-me o que os outros, que você diz defender o Brasil, têm sofrido. Então, supostamente defender interesses pessoais podem me levar para a cadeia. Já defender o Brasil te conduz a uma vida confortável. Conta outra, né? O Estado Democrático de Direito no Brasil, ontem, em mais uma grande reviravolta, nos presenteia com esta. A PGR, o seu Paulo Gonet, pede que o Supremo reabra inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF. Isso daqui jamais aconteceria se não fosse Sérgio Moro. É aquela história que a grande parte da direita sequer sabe contar e deveria ter na ponta da língua.
Casa aberta após declaração de Moro e teve pedido de arquivamento do Aras. O petista na PGR, Augusto Aras, arquivou. O Paulo Gonet, amigo do Sabugosa. O Salles estava com o Paulo Gonet esses dias, né? Vocês lembram lá deles almoçando juntos. Pediu para reabrir. Aí Eduardo comenta: se a anistia não retroagir até 2019, a todo momento eles reabrirão casos bizarros como este. A anistia pacifica o país, pois breca, em boa medida, a perseguição e solta todos os atuais presos políticos e também os aliados. Desculpa, os exilados que não estão presos. Ainda no âmbito persecutório, o presidente da FUNAI sobre Bolsonaro é condenado a 10 anos de prisão por perseguir servidores indígenas. Perseguir, né? Imagina com a perseguição. Deve ter fiscalizado, cortado a mamata, colocado as coisas para realmente andar, para de conversinha mole, de ongueiro, bateu contra as ONGs, 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia. Isso aqui tem tudo a ver com o nosso dossiê de hoje. E também, quando a gente voltar a falar de Estados Unidos. E isso daqui também. Porque a gente vai ter que começar a caminhar para essas questões internacionais, principalmente ligadas a essa pauta ambiental. Ontem o Renato postou isso daqui, ó. Encontro Global sobre Empresas Estatais e Ação Climática. Aí tem os painéis. Painelista 0, Li Jun. Diretor lá, enfim. Supervisão dos ativos estatais. Essa é da China. Essa é que vai ensinar, né, a supervisionar as coisas. Quem que está apoiando? Petrobras, governo brasileiro e o melhor de todos, Open Society. Soros está apoiando isso. O uso da estrutura do governo em prol de questões climáticas. O Soros. Aí o Eduardo comenta, né? Alguém falou que isso é um ataque na soberania? Não. Não porque é o Soros. O que o Soros defende tá de boa, é bonito, é belo, é democrático. Aí, quase indo pro nosso dossiê mesmo. Ontem, logo de manhã cedo, Eduardo Bolsonaro, não sei, talvez o bigode dele cresceu, talvez ele fez a barba, só deixou o bigode, talvez a orelha dele ficou grande, né? Deu uma de oreudo, deu uma de Kim Paim. Começou a dividir a direita de novo. Lá vai Eduardo dividir a direita, meu Deus! Eu estou muito preocupado com esse rapaz está fazendo, porque é momento de união. Eu nunca vi a esquerda brigar em público, Eduardo. A Tereza Cristina concedeu entrevista para o jornal O Globo, onde ela repete o que Ciro Nogueira falou. Ciro Nogueira falou exatamente isso, né? Que não adianta a direita lançar o nome sem viabilidade. Ciro Nogueira disse isso em resposta ao Caiado no primeiro momento, e agora é a vez da Tereza Cristina endereçar isso diretamente para Eduardo Bolsonaro. E aí o nosso fritador de hambúrguer fala: Ô, Tereza Cristina, acho interessante que você diga que as pesquisas colocam Ratinho Júnior como viável. E diga, na mesma entrevista, que eu não sou viável, mesmo que as pesquisas mostrem o inverso oposto. Assim fica parecendo que o seu conceito de viabilidade é aquele que se enquadra no seu interesse pessoal, porque o Ciro Nogueira também está colocando ela como opção de vice. Longe de mim acusar você de agir apenas visando seus interesses pessoais. Afinal, sabemos bem que você é bem capaz de representar interesses pessoais alheios, desde que sejam os interesses dos grandes capitais do país, tipo a JBS, né, Tereza? Mas é o que fica parecendo. Não deixa de ser inusitado que todo tipo de sujeito que deu grandes saltos na política, graças à minha família, agora se acha no direito de escolher o próximo candidato a presidente da direita. Tereza Cristina. Uma ex-ministra de uma pasta que as pessoas precisam ter uma visão um pouco mais complexa. A direita tem que amadurecer um pouco e perder essa visão romântica do agro, o agro. A direita tem que começar a separar, por exemplo, o que é o agro exportador, né, tipo assim, a turma da JBS, e o que é o agro mesmo assim, produz, coloca comida no prato do brasileiro, sabe? Tá investindo no Brasil, aquele pequeno produtor rural, aquele produtor médio. Saber separar as coisas.
o produtor que não tem lobby em Brasília e os lobistas, que não estão só no agro, muitas vezes são grandes conglomerados. Às vezes, não é nem um cara que produz, por exemplo, carne. Às vezes é um cara que produz cana-de-açúcar. E ele quer que essas políticas avancem, tipo, aumentar o percentual de álcool na gasolina do seu carro, para suas velas, seu bico injetor, ficarem prejudicados. E com isso você gasta mais na manutenção do seu carro, só que ele vende mais, ele ganha mais dinheiro. Inclusive tem algumas pessoas desse ramo, desse meio, que foram grandes doadores da campanha do Lula. Tem um grande empresário, né, seu Rubens Ometo? Que eu tenho certeza que fica muito feliz quando vê essas políticas do álcool ganharem apoio do governo e de políticos como a Tereza Cristina. Então, as pessoas têm que começar a ter um olhar um pouco mais crítico, sabe? Mais complexo. Não simplório. As coisas não são tão simples. A Tereza Cristina aqui também trabalha em prol do mercado de carbono. Porque na visão dela é o seguinte, o cara que é produtor rural, ele já tem que preservar um pedaço da terra, o que já aquele pedaço que ele preserva já é suficiente, tanto para pagar a emissão dele, como ainda para vender. Ou seja, o grande agronegócio que possui vastas extensões de terra vai acabar ganhando ainda mais dinheiro. E quem que vai se prejudicar? Cara, é o consumidor final, é o produtor médio e pequeno que às vezes não tem uma grande margem de lucro na sua produção. Então esse aí que vai se lascar. Mas eu não ligo para esse. Eu não ligo, porque eu sou a tia Tereza. E a gente bateu muito na tecla ontem, não foi, da questão do mercado de carbono? Falando do Mourão, junto ao Reise, junto ao Zequinha Marinho, junto ao Flávio Arnes. Eles estão pedindo para o governo Lula acelerar o mercado regulado de carbono. E assim como eu fiquei muito feliz de ver a fala do Greia ontem, que eu falei, poxa, final de semana eu tava falando dele, bicho, o cara volta aí pra brilhar, mostrar que eu não estou perdendo o tempo das pessoas que me assistem, que eu sei que 1 hora por dia realmente, poxa, não posso gastar de forma à toa, né? Perdendo o tempo de vocês. E eu falei ontem do mercado de carbono, e o que é que acontece ontem? Depois do meu vídeo, viu? Aqui, ó, que já era 1h30 da tarde. Meu vídeo 8 da manhã já tava no ar. A ONU está tentando te taxar. Com o quê? O imposto de carbono. Enquanto a direita brasileira, a direita Tereza Cristina, Mourão, Zequinha Marinho, Renzi e tantos outros que votaram a favor do mercado de carbono, inclusive o Rogério Marinho, né, Rogério Marinho? Que decepção! Os parlamentares de direita dos Estados Unidos são assim, ó. O fato de o imposto climático da ONU estar sequer a ser considerado justifica a nossa retirada da ONU. No Brasil, querem enfiar em você imposto, crédito de carbono. Nos Estados Unidos, além de não querer imposto, eles querem tirar os Estados Unidos da ONU. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Espalhe a palavra se você concorda. O Mike Lee falou isso daqui sozinho? Não. Governador do Texas. Não, Texas não, da Flórida. Ron DeSantis. Não há tributação sem representação. Ser taxado pela ONU seria muito mais ofensivo do que impostos, né, da Grã-Bretanha contra as colônias americanas há mais de 250 anos. Esses impostos desencadearam a Revolução Americana. A ONU deveria ser desfinanciada, não semeada com novas receitas fiscais. Mais um. Olha lá, se tivesse no Brasil, estava preso. Se tivesse no Brasil, até os canais de direita ou eu estou em silêncio, ou eu estou em silêncio, procurando aí alguém mais liberal ligado ao Partido Novo, tipo o que a Revista Oeste vem adorando fazer para apontar como solução para o Brasil, ou ia estar sendo alvo do Ciro Nogueira, com aquele silêncio cúmplice dos parlamentares do bolsonarismo que não abre a boca para falar nada. Não abrem a boca. E o que eu falo aqui, eu falo na cara deles. Inclusive provei isso daí no Puxando Fio. Quem assistiu ontem viu que tudo que eu reclamo aqui, né, na hora do vamos ver do cara a cara, falei tudo pro seu Luiz Felipe Violães Bragança, também conhecido como Princeso. Foi bom o papo, né? O papo pegou fogo. E o melhor, nos Estados Unidos você ainda tem a imprensa, a grande imprensa, né, pelo menos parte dela, Wall Street Journal, falando, ó, a ONU tá pra te taxar. Um novo imposto global vai ser a última taxação sem representação, porque assim, como assim a ONU vai nos cobrar?
Ficou por aí sua classe política? Não! Aí vem o governo Trump. Meu primo Marco Rubio tá ali, ó. Esta semana a ONU está tentando aprovar o primeiro imposto global sobre carbono, o que aumentará os custos de energia, alimentos e combustíveis em todo o mundo. Não permitiremos que a ONU taxe cidadãos e empresas americanas sob a liderança do POTUS, né? President of the United States, o Trump. Os Estados Unidos não serão um não categórico e apelamos a outras nações para que se unam aos Estados Unidos em defesa dos nossos cidadãos e da nossa soberania. E ele compartilhou aqui, ó, o texto do Wall Street Journal, que é esse aqui do DeSantis. Parou por aí? Não! Meu amigo Landau, o braço direito do Rubio, o número 2 do Departamento de Estado, que fala português. A ONU foi criada após a Segunda Guerra para promover a paz e a segurança internacionais e evitar outra guerra mundial catastrófica. Independentemente do que se pense sobre o desempenho da ONU nesse aspecto, é claro que impor impostos não faz parte do mandato da ONU. Não está no escopo. A capacidade de impor impostos e penalidades monetárias pertence aos Estados-nação soberanos do mundo, que são responsáveis perante seus próprios povos. De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, que todos nós, no governo, juramos apoiar e defender, os Estados Unidos são um não categórico neste voto e instamos todas as outras nações a se juntarem a nós. Os covardes da direita brasileira, que não conseguem abrir a boca para se posicionar, vão fingir que isso aqui também não está acontecendo, sabe? A luta ideológica no Brasil se resumiu a falar mal do Lula e, sei lá, dar uma lacrada aí no âmbito do judiciário. Será que o governador Tarcísio Cadeirudo, que tanto gosta da pauta climática, promove sua secretária no meio ambiente, defensora aberta do ESG, e aí, Tarcisão, vá lá, Cadeirudo, peite aí o mercado de carbono, fale que você é contra, pior que você é a favor, né? Que país vocês querem construir? Um país que segue essa diretriz, essa linha? A direita brasileira pede ajuda e espera receber ajuda, né? Que sabe ser salva pela turma do Trump. Mas na hora de colocar o seu projeto em prática, vai colocar que projeto? O da Tereza Cristina? Do Mourão? Do Cadeirudo? A direita brasileira, ela precisa evoluir. Não sei nem se para chamar de direita, né? É um bando de louco que grita antipetismo, como se só isso fosse suficiente para resolver esse país. E vamos para a segunda parte. A gente tem que ir para a Biblioteca Nacional e voltar no tempo, né? Pois eu estava passando ontem e vi esta notícia que tem total relação com tudo que a gente acabou de falar. E vocês perguntam, mas tem o que a ver? O que é que isso tem a ver com o mercado de carbono? Tudo! Eu não tô mentindo, a gente vai chegar lá. Os amigos de vocês, ó, a JF dos Irmãos Batista, que vocês tanto gostam, eu não acredito que vocês foram para as ruas defender os Irmãos Batista. Tô fazendo piada, né? Compra participação na eletronuclear e estreia no mercado de energia nuclear. Olha só. Estou comprando tudo. Há muito tempo. O novo Brasil está sendo dividido entre a JBS, vamos botar a ETF, os Irmãos Batista, o Dedé, o Daniel Dantas, o Tanuri e a BlackRock. Toda hora que alguém compra alguma coisa no Brasil, é um desses 5. A turma do Daniel Dantas, BlackRock, Nelson Tanuri, a turma do Dedé, os Irmãos Batista. Toda vez. Inclusive, eu deixo aí de sugestão para vocês que gostam de ir atrás da informação, não tem medo de descobrir coisas sobre pessoas que vocês gostam, que são desagradáveis. Pesquisa aí o que saiu no Globo sobre o senhor Nelson Tanuri, o dinheiro em caixa da EMAI e o Banco Master. Vá atrás. A EMAI foi privatizada pelo grande governador de São Paulo, Tanuri. É uma empresa que era superavitária, dava lucro. Sempre deu. A Eletrobras anunciou nesta quarta que vendeu 100% de sua participação na Eletronuclear, empresa responsável pela operação e construção de Angra 1 e Angra 2.
para a JF dos irmãos Batista. 535 milhões pelas ações da empresa, mas a JF assumirá também outros compromissos que a Eletronuclear possui. Aí tu vai olhar, ó. De acordo com analistas, o negócio marca a entrada da empresa dos irmãos Batista na geração nuclear. Eles já estão em tudo já. Tudo ligado à energia eles têm, um braço. E libera a Eletrobras de uma série de obrigações associadas a um setor do qual buscava desinvestir. Aspas, o movimento é coerente com o foco estratégico da Eletrobras de se consolidar como a maior empresa de energia elétrica renovável do país após a privatização. Se não for renovável, se não for verde, carbono zero, a Eletrobras não quer. Calma que temos as provas. Escreveram os analistas da Ativa Investimentos. Após o anúncio da venda, as ações da Eletrobras registraram alta no Ibovespa. A meio-dia e 4, os papéis subiam 2,85% cotados a 53,31. Aí eu te pergunto, a tua energia elétrica foi mais barata? Tua energia elétrica está mais barata? Mudou alguma coisa na tua vida? Agora, os irmãos Batista com certeza vão começar a desenvolver mais tecnologia, vão ganhar dinheiro. Com mais dinheiro, eu acho que vai ser mais lobby. E eu acho que o lobby que os irmãos Batistas fazem não é o lobby que você deseja. Os políticos que eles apoiam não são os políticos que acho que vocês defendem. A Eletrobras já vinha desinvestindo em termoelétricas, inclusive com vendas anteriores à própria JF. Você lembra que aconteceu em junho de 2024? Ainda neste mês, a Eletrobras vendeu a usina termoelétrica movida a gás natural Santa Cruz no Rio por 703 milhões. A usina era a última de um pacote de 13 térmicas que tiveram a venda anunciada pela Eletrobras em junho do ano passado para a Amba Energia, braço de energia do grupo JF. A energia ficou mais barata? Mudou a coisa da tua vida? A transação, olha aqui, agora a parte boa. A transação marcou o fim do processo de desinvestimento dos ativos termoelétricos e o início de um portfólio de geração que passa a ser composto exclusivamente por fontes 100% renováveis. A meta da Eletrobras é ser net zero já em 2030, zerando a emissão de gases causadores do efeito estufa. Mas você sabe quando foi essa mudança da Eletrobras? Aí a gente vai ter que olhar mais complexo para as coisas, lidar com assuntos desagradáveis, fazer uma autocrítica. Temos que voltar para junho de 2024. Lá no Atlas tem um capítulo, Fim de uma Era. Acho que o capítulo é os campeões nacionais, a primeira subtema. O segundo são soberanistas versus liberais. Aí nesse tema dos campeões nacionais, a partir da página 388, antes disso, né, já estava falando, mas aqui a gente se aprofunda bastante sobre como foi a venda das termoelétricas lá do norte do país para a turma da JBS e os motivos, a justificativa. Aqui, ó. Documento oficial da Eletrobras da época. As vendas, a turma da JF, que depois o Lula ainda veio com aquela medida provisória, né, para ajudar a pagar o prejuízo, fazia parte para atingir a meta do Net Zero 2030. As iniciativas reforçam o compromisso da companhia com a transição, né? A Eletrobras acelera o atingimento de sua meta Net Zero 2030. E todo esse processo aqui, ele ganha tração após a privatização da empresa. O processo realmente de privatização, que o governo, inclusive, só ficou com 10% dos votos no conselho, mesmo tendo 46% das ações, algo assim. A gente comentou isso na época. Aí quando saiu essas notícias, eu já tinha comentado uma coisa antes, aí eu acabei... Saiu uma notícia de alguma coisa relacionada à JBS também, que eu acho que foi a questão da Copel. Não lembro. Eu sei que eu recuperei em vídeo, aí eu coloquei, né? O que é que nós aprendemos hoje? Que quando você junta agenda SG, mais descarbonização, mais privatização, você tem como resultado a JF dos irmãos Batista se tornando dona de ativos da Eletrobras. Aí também comentávamos, aí eu relembrava do que teve em 2023, que foi da Copel, o Ratinho Júnior também vendendo para os irmãos Batista. Quando você olha a parte da Copel, que também foi uma empresa privatizada, e olha que curioso, quando a Eletrobras é privatizada, vende para a JBF. Quando a Copel é privatizada, também vende para a JF. Quando a Eletrobras vende para a JF, é sob a justificativa de alcançar o Net Zero. E quando a Copel vende para a JF, também
era em relação ao Net Zero. E tá aqui, ó, a ODS, Agenda 2030, questões sustentáveis, enfim, eles estavam lá, era o Copel Day para falar lá. E acho que esse aqui também tá... Então, quase sei que esse aqui é esse aqui mesmo. Esse aqui é o contrato lá na época da compra da Copel. Aí, neste vídeo lá atrás, eu quis relembrar algo que eu tinha dito exatamente no mesmo dia, um ano antes. Você vê, o Spaces que eu participei foi no dia 15 de junho de 2023. 15 de junho de 2023. Deixa eu ver se tem aqui a data. A MP foi no dia 14. Então, assim, basicamente no mesmo dia, um ano antes. Um ano antes do brasileiro ter que arcar com custo, né? Você vê, ó. Governo edita a medida provisória que beneficia Joesley e Wesley no setor de energia. Ministério diz que texto é para dar sustentabilidade. Né? Um ano antes, eu tive a oportunidade de bater um papo no Spaces com um ex-membro da equipe econômica do senhor Paulo Guedes, o Márcio Furtado. Aí eu quero mostrar um pedaço da discussão. Que eu falei, cara, eu acho que essa parte da Eletrobras foi ruim. Eu nem sabia que ia vender para a JBS. Aí vamos ver o que eu falava e o que acabou acontecendo. Do nosso lado de cá, qual que era o racional? 115 milhões de orçamento para revitalizar a bacia hidrográfica para entregar a energia boa. Aqui é o Márcio Furtado falando. Precisa de 6 bi. Pô, temos aqui um baita gap financeiro. O governo não tem caixa para isso? Imagina. Nem de longe tem. O orçamento era 115 milhões e ponto. Então vamos tentar capitalizá-la, fazendo muita salvaguarda aos mecanismos de governança corporativa. Foi esse o deal que foi feito, das melhores formas possíveis que poderiam ter sido feito. Tanto é que Felipe Salto, publicamente no Roda Viva, se posicionou contra, até Rio debochou desse mecanismo, falou, isso nunca passa no Brasil, nunca vai acontecer. A imprensa inteira, né, o Bruno Dantas do TCU, até os 44 do segundo tempo estava segurando o processo. Aí conseguiu essa articulação. E aquela coisa também, né? Reformas liberais, e pode colocar isso dentro de uma reforma liberal, a questão da privatização, a capitalização da Eletrobras, só o tempo vai dizer. Só o tempo diz. Há 10 anos. Quem coloca essa capitalização de 50 bi nela, está fazendo uma conta para os próximos 20, 30 anos. O tempo diz. E a gente fez o máximo possível para que nenhum maluco, nenhum árabe, nenhum chinês, nenhum maluco consiga direcionar a companhia de forma sozinha, de forma organizada, pô, mas aí o cara tem que organizar 51% do controle da companhia. É convencer muita gente. Olha o orelhudo agora. Eu subi o Gabriel. O Gabriel também é do mercado financeiro. De repente ele tem alguma coisa que ele pode complementar aqui com a gente. Mas, enfim, vai lá, Kim. Sim, meu ponto é exatamente o seguinte, porque eu não acho que é difícil organizar 51%. E quando você fala hoje, por exemplo, não, vamos colocar aqui uma medida de crédito de carbono, vamos usar a Eletrobras para fazer isso. Eu não consigo, para mim, é 90%. A sorte vai ser se o governo for os 10% contra. A sorte. Não, a gente vai ser que a resistência. E que não vai ser, né? Que é projeto da Marina. Então, o que eu vejo assim, que hoje, quando olha para qualquer grande bloco do mercado financeiro, todos rezam a mesma agenda. Para mim, o cara que vai ter uma opinião contrária a isso é um acionistazinho que tá ali, né, na frente do computador dele, botou ali 10 mil reais, 30 mil reais, sabe, tá fazendo sua fezinha, quer ver o dinheiro dele crescer um pouquinho, e só. E só. Na continuação eu até falo assim, tu consegue me apontar, Márcio, uma pessoa que hoje tem condições de ter 5% da Eletrobras para colocar alguém no conselho que não pensa dessa forma? Pega lá no Atlas. É 8 minutos nessa parte, é 8 minutos de discussão. O bigode, velho, tava certo, né? O tempo vai falar e o tempo disse. O que vocês fizeram no final do dia foi entregar pros irmãos Batista da JBS. E eu prefiro olhar com os meus olhos e aceitar a realidade. A realidade é essa. Tá acontecendo. Diante de mim. Aconteceu. No dia que eu tiver que negar a realidade para defender ideologia, eu tô louco. Eu tô louco. Não é a primeira compra, não. Tá comprando tudo. Sob a mesma justificativa. Maravilhoso. É assim que a gente vai alcançar a liberdade no Brasil. Com as reformas liberais. Até quando, bicho? Até quando a direita vai ficar nesse papo bobo, sabe? De criança. Falam tanto do governo Trump e ninguém quer mudar a cabeça, se quer tentar entender o que está sendo feito lá fora. E só porque eu mostrei o Atlas, né? Tá no ar desde ontem.
o Atlas de agosto de 2025. Se você não viu, já tá no ar. Mas vamos lá. Como eu disse, eu fui na Biblioteca Nacional, não fui atrás disso daqui, mas acabei encontrando. E eu acabei encontrando isso daqui, eu tô na dúvida se foi buscando, deixa eu ver, Lula e Rockefeller, foi. Já foi buscando Lula e Rockefeller. Aí as coisas começam a se conectar, né? A gente vai falar de Estados Unidos também. Brasil, como as coisas funcionam. Um texto do Geraldo Luiz Lino, sempre ele, amigo lá do Lourenço Carrasco, 20 de maio de 1994. Campanha antinuclear é um crime. Aí ele dizia, encontra-se em marcha no país uma bem articulada e insidiosa campanha contra a energia nuclear, cujos lances mais recentes são um abaixo-assinado com mais de 150 mil assinaturas, pedindo ao presidente Itamar Franco o abandono definitivo da construção da usina nuclear Angra 2. Não só construíram, foi uma dificuldade para construir, agora que está pronto, deram para os irmãos Batista. A gente não consegue ter, sabe, uma força verdadeiramente pró-Brasil para colocar esse país nos eixos. Embora seja apresentada como uma iniciativa de cidadãos brasileiros que se opõem ao uso da tecnologia nuclear para gerar energia e não confiam nos mecanismos de segurança das usinas nucleares, e como você viu, né? Passados aí 31 anos, nunca tivemos problemas com as usinas nucleares brasileiras. Nunca tivemos problemas. Isso daqui até nos faz pensar sobre a margem equatorial, porque eles também dizem que não pode fazer por questões de segurança. Poxa, a Petrobras sabe o que está fazendo. É uma das maiores empresas do planeta, sabe? Confia na Petrobras. Vai lá, Lula. Para de sabotar o país. Deixa explorar a margem equatorial. Não é acidental que as diretrizes da campanha coincidam com as metas estratégicas das oligarquias internacionalistas malthusianas que, sob a égide da nova ordem mundial, pretendem obstaculizar os esforços científicos tecnológicos avançados de países em desenvolvimento, considerados entraves aos seus planos de dominação global. A campanha é orquestrada por uma curiosa entidade denominada Rede Brasileira Antinuclear, constituída por amálgama de organizações não governamentais, de ONGs, ligadas ao movimento ambientalista radical, reforçadas pelo núcleo de São Paulo da Ordem dos Advogados de São Paulo e a liderança do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa Paulista. Coordenando todo o esforço, com sua conhecida capacidade de articulação e mobilização, está a famigerada multinacional ambientalista, o Greenpeace. A propósito, a presença do PT na rede constitui evidência dos malabarismos que o seu candidato Lula vem fazendo no esforço de se tornar mais aceitável por alguns setores da sociedade. Lula, PT, OAB, Greenpeace, ONGs, todos contra o Brasil. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não, né? Os objetivos da RBA estão explicitados na ata de sua reunião. 27 de março de 93. Primeiro, somos contra o uso nuclear para geração de energia e uso militar. São contra. Pretendemos, enquanto forma de ação, promover um intercâmbio entre as ONGs e movimentos sociais, mobilização da sociedade, ação política contra o programa nuclear brasileiro. Em outro ponto, o documento deixa claro que a rede tem metas mais ambiciosas, visando ação conjuntas no âmbito latino-americano contra os programas aeroespacial latino-americano e suas possíveis vinculações bélicas. Será que eles estavam com medo de algum conflito? Ou será que queriam que esses países não tivessem nenhum tipo de defesa para qualquer um conseguir sobrepujar e ser um alvo fácil e ter que calar a boca? Porque o desmonte programado das Forças Armadas, isso é real e já está provado. Aí você pula, né? Um dos documentos que consolidou as diretrizes antidesenvolvimentistas do movimento foi o estudo de Infinity Agenda, né? Agenda Inacabada, publicado em 77 por uma força-tarefa ambiental patrocinada pela família Rockefeller. Para o setor energético, e curioso, né? A família Rockefeller é do setor energético, a Standard Oil, né? Os reis aí do petróleo. As suas principais propostas eram o abandono da energia nuclear e incentivo a sistemas energéticos alternativos, de pequena escala, diretrizes que estão entre as favoritas dos ambientalistas radicais, inclusive no Brasil. A Eletrobras está abrindo mão dos ativos que construiu com seu dinheiro ao esforço de muitos brasileiros para quê? Para ser 100% renovável, 100% ESG, Net Zero em 2030. A turma do Lula venceu, com o apoio dos irmãos Batista. E em 1994, 31 anos atrás, eu fico imaginando a dor do Geraldo Luiz Lino. Ele falava,
É, pois, chegado o momento de a população brasileira atentar para as ações dos que, sob falsos pretextos, nada fazem senão sabotar as nossas perspectivas de lograr um verdadeiro desenvolvimento para o qual a energia nuclear é imprescindível. Lutaram, conseguiram construir, derrotaram os zongueiros para o governo Lula aí, né? Não é Lula, não. Agora a Eletrobras tá aí, né? Tá na pista. A reforma liberal deu na mão da JBS. A reforma liberal. O tempo vai julgar, julgou, viu? Condenado. Aí, olha isso aqui. Eu botei aqui no vídeo porque vai fazer mais sentido ao longo do tempo, né? E já tá falando da Eletrobras, vamos falar de outra empresa nacional. Essa visão de que o Estado tem de estar em algumas atividades econômicas é totalmente ultrapassada. Como assim? Como assim o Estado tem que ter? Como assim setores estratégicos? Isso não existe, isso é ultrapassado, né? O liberalismo já provou que isso é falso, né, Valdo? O Fukuyama falou que o liberalismo é o fim da história. Não tem nada depois do liberalismo. O Estado tem de estar na saúde e na educação. Mas em áreas do setor econômico, como Correios, é uma visão totalmente equivocada. Será mesmo? Que coisa, né? Quando os Estados Unidos, quando o próprio Biden não deixa vender a US Steel, nem para os japoneses, né? Porque fala, cara, como é que a gente pode ser uma potência militar se nem um aço a gente produz? A gente vai ficar na mão dos japoneses? E se acontecer alguma coisa lá? Ficar com raiva da gente? Quando ambos governos, Biden e também o governo Trump, estão aí falando, cara, a gente tem que trazer as empresas semicondutores para os Estados Unidos, temos que fazer algumas parcerias aqui com a Intel. É surreal. Só o Brasil não pode ter. Quando a Holanda toma uma fábrica de semicondutores chineses, que era dos chineses, hoje a Holanda basicamente confiscou. Se der tempo a gente fala no final do vídeo hoje. Todos os países do mundo. Só o Brasil que não pode. Não importa não. Vamos ser vassalo. E aí, o curioso é que é o mesmo processo de sempre. Parece que o PT tem como função no Brasil criminalizar agendas. O PT, toda vez que bota a mão na máquina, faz coisas que a postura antipetista leva as pessoas a ficarem contra o PT. O Correio dava lucro. Veio o Lula, parou de dar lucro. Parece até que é de propósito, que é para vender a preço de banana. Aí tá ali agora, como Correios deixaram de ser lucrativos para precisar de socorro de 20 bilhões? Como, né? Acho que foi o Lula, não? Foi o PT. Durante o governo Bolsonaro, as coisas davam lucro. E aí, o eleitor médio, o brasileiro médio, que não raciocina, ele fala, eu não quero mais ser roubado pelo PT, eu quero que venda. Ah, beleza, então você vai vender para JBS, que vai financiar políticos do PT, que vão continuar na máquina com benesses, renúncias fiscais e tantas coisas, inclusive leis que no final do dia acabam por ajudar setores como aumentar o álcool na gasolina, colocando-se um exemplo do dia a dia das pessoas. Ele vai passar com isso, combustível do futuro. Tu vai dar uma ferramenta que vai potencializar o poder econômico que será usado no lobby contra você mesmo. Gênio com J. Gênio com J. Você é um gênio com J. Aí a Anitta diz, né? Colocando o PT no poder, isso é fácil, pô. Manda mais difícil. É fácil saber como é que quebraram as empresas. Aí eu falei pra você que tava lá pensando umas coisas sobre Lula, Rockefeller. Comecei pensando sobre Lula e anistia. Não acho que a gente vai falar sobre anistia hoje. E aí eu comecei a achar várias coisas, né? E eu comecei a enxergar um certo padrão. Padrão. Aquela coisa assim que você vê, bicho, parece que tem uma agenda que tá vindo de fora pra dentro, né? Isso aí já tá público e notório, não é de hoje que a gente sabe disso, né? Aí eu comecei a ver, né? Passava nos jornais, procurando notícias sobre o Lula, mas acabava encontrando notícias ligadas a outras pessoas e parece que não se salvava ninguém, nem mesmo o Lula. Aí vai vendo o passar do tempo. A gente vai voltar para o ano de 1985 para explicar um pouco do que o Collor resolveu fazer depois. Mas eu digo vai voltar porque a gente vai começar a falar dele aqui agora. 11 de fevereiro de 1985. Após conceder entrevista coletiva à imprensa, às 11 horas, o presidente eleito Tancredo Neves recebe às 4h15 da tarde, em seu gabinete, montado no edifício sede da Fundação Getúlio Vargas, o ex-presidente do Chase Manhattan, David Rockefeller. O que é que o Rockefeller quer fazer no Brasil, hein? Os Rockefeller sempre foram muito preocupados com o Brasil. O Nelson também era muito amigo do Walter Moreira Salles, sócios.
Aí você pula para 1989. Aí você vê o mesmo padrão. Ulisses ganha hoje festa de banqueiro. Dia de grande movimentação em Nova York. Além de reuniões com autoridades do governo norte-americano, será homenageado pelo presidente da American Society, David Rockefeller, que convidou para almoço na sede da entidade os mais representativos nomes do mercado financeiro local e os expoentes do jornalismo norte-americano. O mercado financeiro do mundo com Rockefeller para saudar o pai da Constituição brasileira, que eu acho que você odeia, né? E você que é uma nova constituinte. Todo mundo com poder parece que tem que ir lá beijar a mão dos Rockefeller. Aí você passa mais um tempinho. 24 de maio de 89. Olha isso daqui. Council of the Americas. O Council of the Americas, presidido pelo Rockefeller, estão convidando o candidato Collor para palestras. Né? Os convites foram feitos ontem por via diplomática. Vem aqui, Collor, conta pra gente o que é que tu vai fazer, hein? Pra ver se a gente vai permitir que tu seja eleito presidente. 20 de dezembro de 89. O Collor foi. Eu acho que antes do Collor, outro candidato já tinha passado por lá. O embaixador Marcílio Moreira Marques, que já apareceu em nossos dossiês, nas confusões da Vale do Rio Doce, o MMM, que também aparece o Eliezer Batista, né, que é o pai do Eike Batista, Armínio Fraga, todas as figuras. Desde ontem, no Rio, para uma temporada de férias, estará em Crono nos próximos dias com Fernando Collor. Vão tratar da agenda de viagem que o futuro presidente fará, né, nos Estados Unidos. Em Washington, Collor terá encontros com James Baker, Nicholas Brady e os presidentes do Banco Mundial, do BID, do FMI, Michael Candesos, além de John Kenneth Galbraith e, tá escrito errado, não é Geoffrey, é Jeffrey Sachs. Sabe quem é Jeffrey Sachs? Aí você vê, rapaz, parece que todo mundo tem que realizar, né? Todo mundo a serviço de forças internacionais parece que precisam rezar a mesma cartilha para os mesmos deuses. Vamos voltar aqui para, sabe quando? Janeiro de 2023. Vamos voltar para a posse do Lula. Mal venceu eleições, o Collor foi lá falar com o Jeffrey. Mal o Lula se elegeu, quem o Lula foi falar, né? Vamos aqui. Tatará. Vai estar aqui, eu acho. Quem é que foi falar com o Lula? O Jeffrey Sachs. Tá velhinho agora, né? Tá bem também. Jeffrey Sachs disse que o mundo está caindo dança como Lula. Pronto. Padrão, né? E o padrão, pô, é tão grande que assim como o Collor foi lá no Council of the Americas, ver o amigo do Lula, o Jeffrey Sachs, e depois, né, o David Rockefeller e tudo mais, manter isso na cabeça. Essa matéria eu achei interessante porque fala da repercussão, para você ver que a Globo continua sendo a Globo. Kissinger e o êxito de Collor. Observei no noticiário da viagem do Collor que se deu uma grande importância à presença na reunião da chamada Sociedade das Américas, tanto do banqueiro Rockefeller quanto do Henry Kissinger. Enfim, né? Sintomaticamente, as fotos mais reproduzidas na imprensa foram aquelas que mostravam o nosso Collor ao lado desses personagens, como se refletissem de forma definitiva o êxito da viagem. Eu quero imagens. Quer imagens? Vamos lá, olha o Globo, olha a capa da Globo. O Collor com Kissinger e o Rockefeller. Collor nos Estados Unidos, plano econômico trará bons resultados em 100 dias. Olha a boa vontade. Ai, tudo certo, maravilhoso. Collor! Herói do povo brasileiro. Olha onde é que o Collor tava. Tá pequenininho aqui, ó. No hotel Waldorf Astoria. Ele tava lá, no Waldorf. Council of the Americas. Antes do encontro no hotel Waldorf, Collor conversa com Kissinger e Rockefeller. Né? Esse aqui é o Kissinger, esse aqui é o Rockefeller. Collor conversa com Rockefeller durante almoço no Waldorf. Aqui tudo Globo. A Globo, né? Aí, olha que curioso, né? Os padrões que se repetem. Esse dossiê já apareceu várias vezes. E agora ele ganha um peso maior e um entendimento ainda mais. Enquanto a visita de Collor
enquanto candidato se tornou pública, e todo mundo viu porque foi noticiado na imprensa, teve outro candidato que também foi beijar a mão dos Rockefeller, mas em silêncio. Ninguém podia saber. Só que aí, o Ministério das Relações Exteriores, a Divisão de Segurança e Informações, né, os espiões brasileiros, noticiaram, rapaz, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele tava lá em Washington, rapaz. Lulinha tava em Washington. E aqui tem a data de 19 de maio de 89. Né? Assunto, a viagem do Lula. Em viagem que se insere no curso de visita a vários países, Lula, acompanhado de seus assessores, esteve nos Estados Unidos cumprindo a agenda em Nova York no seguinte roteiro. 2 de maio. Foi no consulado, depois, almoço na Câmara do Comércio para os Estados Unidos no Waldorf. E Câmara do Comércio, que aqui também organizou a ida do Collor. Aí foi no New York Times e depois foi falar com Peter Bell, que era do Diálogo Interamericano, né? Que o FHC apresentou. Aí, do outro dia, ele foi lá do encontro do Institute for Iberian Latin American Studies, visita ao secretário-geral da ONU e encontro privado no Council of the Americas, do Rockefeller, onde o Collor foi rezar missa, o Lula também foi. Isso é que se chama de teatro das tesouras. Isso é que falar que, independente de quem ganha, nada muda. Porque eles são iguais. Isso é a esquerda permitida. O Lula é a esquerda permitida. Hoje você entende o que é a direita permitida. O Lula é a esquerda permitida. É marionete. Eu acho que foi muito claro, inclusive, né, o apoio da CIA, né, que o Lula recebeu em 2022. Aí essa matéria aqui comenta um pouco do que o Collor foi fazer lá nos Estados Unidos. Collor foi dar uma de governador democrático. Discurso impressiona banqueiro dos Estados Unidos. Já tá ruim, né? Porque se o Rockefeller gostou, você deveria estar com medo. Na presença de Rockefeller, do Kissinger e do Paulo Nogueira Batista, pai do Paulo Nogueira Batista Júnior, Collor insistiu que, para vencer a inflação, implementará um rigoroso programa de ajuste fiscal. Eita, o Tarcísio chega a se tremer aí, né, Tarcísio? Arrepiou aí. Eita, poxa! É ídolo. Falou de ajuste fiscal, austeridade. Maravilhoso. Todo mundo viu o resultado do que foi o governo Collor, né? O ajuste fiscal. Lembra da tua poupança? Talvez tu tivesse visto na época, né? Do teu pai, teu avô. Por sua parte, Rockefeller destacou que o futuro presidente brasileiro é o representante de uma nova e jovem geração que deseja mudanças em seu país. Tipo que Kassab e o Ciro Nogueira estão falando, né, dos governadores. O Felipe Dávila, uma nova geração. O Felipe Dávila, né? Poxa, nem vou abrir aqui, senão vai ficar longo. Já tá com 1 hora já, ainda vai ter mais coisa pra gente comentar. O Felipe Dávila falando na última entrevista que ele deu pro Estadão, nova geração de governadores democráticos. Após lembrar que o Brasil é o 8º maior produtor do mundo, Rockefeller apoiou o anúncio do Programa de Abertura da Economia e redução do papel do Estado. Redução do papel do Estado, né? 100% alinhado a quem? A quem? Ao Valdo. Vamos reduzir o papel do Estado. Se o Estado sai, não existe vácuo. Alguém vai comprar. JBS, né? Quem sabe? 100% alinhados. Aí eu falei pra vocês que queria votar no ano de 85. E aí você vê o que o governo tá fazendo e como tudo tá indo para na mão do André Esteves, do Tanuri, do Daniel Dantas, do Simão Batista, ou da BlackRock. O que o Collor fez lá atrás. 28 de março de 1985. Em defesa do capital nacional. O Oreste Quercia, que era vice-governador de São Paulo, foi político, ele resolveu escrever um texto para falar do seu Rockefeller. O banqueiro americano David Rockefeller, esse mesmo aí que o Lula foi beijar a mão e o Collor também, um dos principais credores da dívida externa brasileira, sugeriu em sua recente visita ao Brasil uma nova estratégia de desenvolvimento econômico para os países da América Latina baseada na exportação. E, assim, a exemplo de alguns países asiáticos. E citou como modelos Hong Kong, Taiwan e Singapura. Segundo Rockefeller, essa proposta deveria ser implantada através da maciça penetração de capitais internacionais e da eliminação de medidas protecionistas por parte dos países latino-americanos. A proposta de Rockefeller não é nova e parece à primeira vista atraente, levando-se em consideração as elevadas taxas de crescimento alcançadas pelos países em questão nos últimos anos. Agora, uma análise mais atenta
revela que a singapurização dos países latino-americanos é, na realidade, uma perigosa armadilha econômica, especialmente para aqueles que, como o Brasil, já se encontram em um avançado estágio de processo de industrialização. Adotado o modelo proposto pelo banqueiro norte-americano, os benefícios seriam imensos, mas apenas para as empresas multinacionais, porque o Brasil e os países asiáticos, apontados como exemplos, possuem diferenças estruturais que invalidam qualquer proposta comum de desenvolvimento. Aí o texto é mais longo e ele termina falando assim, ó, assim a proposta de Rockefeller nada mais é do que uma tentativa, de aniquilação e consequente sucateamento do Parque Industrial Nacional para a transformação do país em simples entreposto montador de produtos e equipamentos para exportação, o que dispensaria qualquer base industrial sólida. Olhando para o Brasil hoje, o Brasil, ele aumentou a sua capacidade industrial ou reduziu? A participação da indústria no PIB aumentou ou diminuiu? Antigamente tinha uma proteção muito grande, né? A indústria nacional, muito grande. Tirou de vez. Não teve um planejamento. Aconteceu o quê? Qual foi o resultado prático disso? A quantidade de empregos na indústria hoje são maiores ou menores que lá atrás? Além disso, é também uma proposta desnacionalizante, na medida em que descaracterizaria a reserva de mercado feita para um setor tão importante como é o da informática. Nunca é demais repetir que a presença do capital estrangeiro no Brasil foi e continua sendo importante para o nosso desenvolvimento, mas isso não significa que os interesses do capital nacional não devem ser preservados e respeitados. Uma posição madura. Cara, ninguém é contra o dinheiro do cara que realmente quer investir, mas também vamos olhar para o nosso país. Calma, nem tudo nem tão pouco. O capital estrangeiro deve continuar prestando serviço ao país, mas dentro de um contexto político que assegure ao Brasil uma presença marcante na revolução tecnológica mundial que se aproxima. Aqui o Brasil ainda tinha a Cobra, a Itautec, as empresas de tecnologia. Aí, um ano antes, sai essa nota. Hélio Fernandes em primeira mão. Declaração do empresário Antônio Hermídio de Moraes aos jornais. O empresariado brasileiro vai fazer o sucessor do general Figueiredo. O senhor Hermídio de Moraes está muito enganado. Em primeiro lugar, ele precisa definir o que é o empresário nacional. E quantos são eles? Tenho a impressão que o verdadeiro empresariado nacional é tão pequeno que cabe dentro de uma Kombi, que é fabricada pelas multinacionais. Ou seja, as pessoas que têm parceria com grupos internacionais. Você não é empresário brasileiro. O empresário brasileiro é o Rubens Ometo, é o André Esteves. Aí o Hélio Fernandes criticava, né? O que é o empresariado nacional? Tirando os banqueiros, que sempre foram favorecidos e não sofreram a concorrência das multinacionais, o resto sempre teve uma luta duríssima para se livrar da concorrência desleal das multinacionais. E o que se costuma chamar de empresariado nacional, com raríssimas exceções, é composto de gente que dorme e acorda sonhando em se compor com as multinacionais. Multinacional aqui na época é o que a gente reclama hoje, por exemplo. Uma empresa que chega junto com o dinheiro aí da BlackRock, tentando passar por cima de tudo, impondo mil e uma coisas e quebrando tudo, que fica difícil da pessoa competir. Na época você tinha os Rothschild, você tinha os próprios Rockefeller, enfim, você tinha forças diversas que atuavam. Aí eu pedi pro ChatGPT colocar de forma organizada, que a resposta meio que eu já sabia, e eu fiquei até surpreso com o início da resposta dele, porque eu não fiz nenhuma pergunta antes dessa vez. Eu não quis, né, ajustar o GPT pro que eu queria ouvir. Eu já fui direto, ó. Ô, GPT, Collor foi visitar os Estados Unidos em 89 e prometeu pro Rockefeller que iria fazer corte de gastos e abrir a economia, uma agenda ligada ao consenso de Washington. Você poderia explicar como o Collor ajudou a desmontar e enfraquecer a indústria brasileira? Excelente pergunta e muito pertinente. De fato, a política econômica do Collor, inspirada no consenso de Washington e fortemente influenciada por recomendações de organismos internacionais e por interesse de grandes grupos financeiros como o Círculo de Rockefeller via Council of the Americas. O Collor foi ou não foi no Council of the Americas? Então, assim, você vê que isso é informação comum, que está na rede. Até o ChatGPT sabe. Mas o brasileiro nem para refletir na maior parte do tempo. E a falta de reflexão está aí. Os irmãos Batista cada vez mais poderosos, se tornando basicamente os Rockefeller brasileiros, sem piada nenhuma. Tá demais. Eles controlam o que você come, tua energia, já possuem um banco.
Cara, o BTG tá trabalhando para comprar infraestrutura de logística, de dados. Daqui a alguns dias, assim, energia elétrica você vai pagar pros irmãos Batista, a tua internet vai ser pro André Esteves. O André Esteves também tá de olho no aeroporto de Guarulhos. Então, assim, pegar o avião depende do André Esteves. É como tá se virando. Enquanto isso, o governo Lula gritando soberania nacional. Enquanto isso, a direita gritando antipetismo. Mas vamos lá. Abaixo explico em etapas como o Collor ajudou a desmontar e enfraquecer a indústria nacional. Primeiro, uma abertura comercial abrupta, de forma muito rápida, sem planejamento. Não é para não abrir, mas é um processo. Lê o Hamilton. O Hamilton falava muito isso. Quando que era necessário colocar tarifas? Quando era o momento de tirar as tarifas? Poxa, isso não... Existe uma escola de pensamento. Está sendo aplicado nos Estados Unidos. Antes de Collor, o Brasil possui uma das economias mais protegidas do mundo, com tarifas de importação elevadas e forte substituição de importações. Collor reduziu as tarifas de importação de forma súbita, em alguns setores de 100% para 20% ou menos em poucos anos. O resultado foi um choque competitivo brutal. Empresas nacionais acostumadas a operar em um ambiente protegido não tiveram tempo para se adaptar tecnologicamente. Milhares de indústrias de médio e pequeno porte fecharam, de 90 a 93. Sempre o pequeno e o médio. Já percebeu isso? Impacto direto: desindustrialização precoce, aumento do desemprego industrial e perda de capacidade tecnológica. Depois, enfraquecimento do Estado desenvolvimentista. Collor adotou o discurso neoliberal de que o Estado brasileiro era inchado e ineficiente, cortou subsídios e enfraqueceu órgãos de fomento industrial como a Sudene e o BNDES. Para quem que o BNDES empresta dinheiro hoje? Os irmãos Batista já tiveram algum dinheiro do BNDES? Os campeões nacionais ligados ao Lula já tiveram o apoio do BNDES? Você já teve? A política industrial e de comércio exterior, que nos anos 80 buscava modernizar a indústria nacional, foi praticamente abandonada. Houve também congelamento e corte de investimentos públicos em infraestrutura, e ciência e tecnologia, áreas que sustentavam a competitividade industrial. Embora o grosso das privatizações tenha ocorrido sob FHC, Collor iniciou o processo, preparando o terreno ideológico e institucional, criou o Programa Nacional de Desestatização, que deu base legal à venda de estatais estratégicas, ao mesmo tempo demonizou o setor estatal e a ideia de planejamento econômico, o que afetou setores estratégicos como de informática, siderúrgica, petroquímica. Resultado: perda de coordenação industrial e dependência crescente de multinacionais. Um dos golpes mais simbólicos foi o fim da reserva de mercado da informática, criado nos anos 80, para permitir que o Brasil desenvolvesse sua própria indústria de hardware e software. A política protegia empresas como Itautec, a Cobra, Prológica, Microtec e Edisa, que estavam começando a desenvolver tecnologia nacional. Collor revogou essa proteção, sob o argumento de modernizar. Em poucos anos, as nacionais foram engolidas por gigantes, IBM, HP, Compaq, e o país perdeu a chance de construir um parque tecnológico autônomo. Consequência histórica: o Brasil saiu da corrida tecnológica dos anos 90, algo que países como Coreia do Sul e Taiwan aproveitaram para se tornar potências. Hoje a própria Samsung produz muita coisa que ela mesma usa. Eu não sei se... Eu acho que a Snapdragon é chinesa já, acho que está dentro da Qualcomm. Eu não sei qual país. Mas assim, hoje em dia, se você olhar no mundo, você vê que já tem várias empresas, mas que não nasceram também do dia para a noite, né? O Hamilton, o Alexander Hamilton, fala: quando o Estado precisa meio que proteger o mercado para você conseguir dar os primeiros passos e quando é a hora de tirar as rodinhas da bicicleta. Isso foi feito nos Estados Unidos. Isso também foi feito nesses países. O início com a reserva de mercado. Mas as pessoas não querem saber sobre isso, né? O Plano Collor confiscou poupanças e congelou preços, gerando uma forte retração da demanda interna. Isso atingiu diretamente a indústria, que depende do consumo interno para manter o nível de produção. A recessão de 90 a 92 destruiu margens de lucro, reforçou o fechamento de plantas industriais. O PIB industrial brasileiro caiu mais de 8% em 1990, uma das maiores quedas da história moderna do país. Aí eu te pergunto, será que isso daí do Collor foi azar, foi burrice ou foi de propósito? Por fim, Collor implantou uma nova ideologia econômica no Brasil, a de que o país deveria se integrar ao mundo de forma passiva, abrindo o mercado, reduzindo o papel do Estado. Essa mentalidade consolidou-se nas décadas seguintes, enfraquecendo a visão estratégica de desenvolvimento nacional. A ideia de substituir importações por competitividade internacional virou dogma, mas sem base de investimento, tecnologia ou produtividade.
Aí a gente tava comentando, né, sobre ontem, do Rodrigo Maia, que era deputado, foi lá trabalhar na Federação das Instituições Financeiras, lá na FIM, e tá saindo para ir pro BTG. Aquela porta giratória, né? Política e depois vai para setor financeiro e fica rodando. Por que eu tô falando isso? 20 de agosto de 92, MMM. Marcílio Marques Moreira. O Unibanco, do Valtinho, Walter Moreira Salles, hoje o Itaú Unibanco, está anunciando estrepitosamente: o banco agora será dirigido profissionalmente. Quer dizer que até hoje era dirigido por amadores? A confissão é importante, pô. Porque, na verdade, a história do Unibanco não deixa de mentir. Desculpa, não deixa mentir. Era um banquinho de Poços de Caldas, cresceu espantosamente quando o nosso amado Walter Moreira Salles, que não tinha nada, ocupou os 4 maiores cargos para um banqueiro. Ele foi diretor do Banco do Brasil, ele foi diretor da SUMOC, né, de onde surgira o Banco Central, era uma prévia, né, e funcionava também como outras coisas. Foi ministro da Fazenda, sabe disso, né, em 91, escolhido lá pelo Tancredo, porque foi o parlamentarismo, né? O Jango não pôde indicar. Aí, para salvar o Brasil do Jango, colocaram o Moreira Salles. Ave Maria. E embaixador nos Estados Unidos. Aí foi um carnaval. O banquinho virou bancão. O que é que hoje o Itaú Unibanco propaga, defende e faz contra a ideologia que você defende? Com os valores que você aprendeu em sua casa. Principalmente na parte de valores. Será que vão em direção ao cristianismo? Curioso, né? Que o período que o banco cresceu é o período que ele ocupou esses cargos. Foi nos Estados Unidos que Valtinho conheceu o Marcílio Marques Moreira, que era segundo secretário de diplomata de carreira. Ficaram tão amigos e tão ligados que MMM foi trabalhar com Walter Moreira Salles e abandonou Itamaraty. Aí diz que abandonou Itamaraty, começou 2 carreiras. A de brasileiro nos Estados Unidos, importantíssima. Brasileiro com grandes ligações aos Estados Unidos, coisa ainda mais séria e importante. Enfim, durante o governo do Sarney, ele esteve 3 vezes para ser ministro da Fazenda. Ninguém melhor do que ele para fazer os contatos que o governo brasileiro precisava, mas não conseguiu. Até que, com a saída inesperada de Dona Zélia, o embaixador virou ministro. E esteve para cair logo no início. Se aguentou. Rockefeller veio no Brasil, segurou definitivamente. Agora ele está firme. Como, né? Jabuti não sobe em árvore, já viu isso, né? As peças que mandam e desmandam no Brasil. E, curiosamente, o Nelson Rockefeller, né, e o Walt eram sócios. Os mesmos jornais americanos dizem: o Brasil recebe muito bem a permanência do ministro da Economia, Marcílio Moreira Marques. Aqui já é repercussão, né, daquela matéria. O povo brasileiro, se pudesse, mandava MMM de volta para os Estados Unidos. A inflação continua subindo, a recessão é insuportável, o desemprego cresce todos os dias e os preços alcançam alturas inacreditáveis. Só quem defende a permanência de MMM são os americanos chefiados por Kissinger, Rockefeller e o Vernon Walters, ex-chefe geral da CIA, né? Esse sim. Pra gente fechar e voltar para a realidade mesmo, 25 de junho de 92. Rockefeller gostava de vir muito ao Brasil, né? Já perceberam. 3 temas dominaram as conversas no jantar oferecido pelo deputado Roberto Campos ao banqueiro Rockefeller em Brasília. Aí né, para falar dos políticos hipócritas que adoravam meter o pau, né, nos corruptos, né? E hoje sai em defesa da moralidade pública para defender o Collor. 2. O agravamento da crise econômica e as dificuldades do governo em fechar o acordo da dívida externa com os bancos privados. Robertinho estava lá resolvendo com o Rockefeller. E as queixas de Paulo Maluf, que dizia ter se lançado novamente a prefeito de São Paulo e que há 3 meses trabalhando sem que a imprensa, ocupada com outros temas, tomasse conhecimento dele, né? Aí foi falar pro Rockefeller, não tem como falar lá com o Roberto Marinho, pô? Falar com o Roberto Marinho pra ele ajudar o Paulo Maluf, pô, bota o Maluf em destaque na imprensa, falar com o Mesquitão, né, os Mesquitas lá, os golpistas do Estadão. Aí você fala, pô, mas o que tem a ver, pô, Rockefeller com o Roberto Marinho da Globo? O que tem a ver? Aqui, ó.
O todo-poderoso Roberto Marinho embarca hoje, ao lado de sua mulher Lili, para uma temporada de uma semana de férias em Nova York. Vai aproveitar para participar da reunião anual do American Society, que é dirigida pela família Rockefeller. É por isso que foi pedir pro Rockefeller, pô. Ô, Rockefeller, ajuda o Maluf aí, irmão. Ajuda o cara aí, velho. A imprensa brasileira não fala dele, não. Ajuda aí. Tá bom, vou falar com o Roberto Marinho, meu amigo. Olha lá, ó. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. A união da direita. Aí vamos voltar para essas questões verdes. Nos últimos dias aí o mercado financeiro nos brindou com mais um episódio maravilhoso. A Ambipar basicamente foi a zero. Zero mesmo, 0,50 e poucos centavos. A ação desvalorizou tudo. Tava acho mais de quase R$30 o negócio dele. Teve uma queda assim. Faliu, né, a empresa? Não sei se faliu. Enfim, quebrou. Deu default, basicamente. Aí o Leandro Narlock, nosso companheiro liberal, fala assim, ó. Americanas e Ambipar ocupavam o topo dos rankings ESG, né, SG, e o de sustentabilidade na B3, que também avalia a governança. Isso me faz pensar, será que ocorre uma seleção adversa? As empresas piores em governança se esforçariam mais do que a média para parecerem sustentáveis e tudo mais? Aí eu coloquei ali, né, um negócio para relembrar. No relatório do Observatório da ONU no Brasil de 2021, eu sou o único jornalista que aparece como crítico dessa agenda. Tá ali, né? Como também o perfil do jornalista Kim Paim, que indaga a efetividade do SG das empresas listadas na B3. Aí o tempo julgou, né? O tempo julga. O tempo julga. Como diz lá o Márcio Furtado, as reformas liberais. Aí eu coloquei isso pra gente voltar a falar dos dias de hoje, né? Do mesmo jeito que a Ambipar e Americanas não foram muito bem, olha a raizinha aí do companheiro Rubens Ometo. Tá muito bem não, né? Se você olhar, né? Tá ruim. Rubens Ometo. Isso aqui tá feio demais. Mas a raizinha, pô, SG, verde. Verde demais, pô. Confia aí, pô, confia. Confia nas reformas liberais. As reformas liberais vão salvar o Brasil. Não só acredito nas reformas liberais, mas o que os liberais dizem, né? Eles me prometeram. O Leandro Narlock me prometeu. O Fernando Urich me prometeu. A Renata Barreto, grande Renata Barreto, que não sabia que era Hamilton, ela também me prometeu que Lula ia indicar o Galípolo para baixar os juros na canetada. Mas eu, que sou burro, que olho pro passado e vejo que Lula enfiou foi o Meirelles, fez tudo o que os banqueiros quiseram. Eu que sou burro e que vi que todos os banqueiros e a Faria Lima estavam apoiando o Lula. Eu que sou burro e vi a foto lá do Galípolo com o André Esteves. Falei, não, o Lula não vai baixar na canetada não, o Lula vai aumentar os juros. Aí o que é que nosso menino Galípolo disse? A gente vai ter que trincar os dentes. Ele avaliou que a alta da Selic deve durar até 2028. Aí você fala assim, cara, peraí, por que 2028? Porque se Lula perder... Bom, se Lula perder, a direita volta pro governo em 2027. Mas tu sabia que o Galípolo tem mandato, né? Tu sabe que o mandato do Galípolo só acaba em 2028, né? Sabia disso, né? Porque o Banco Central é independente, irmão. O Banco Central é independente. A reforma liberal também falou que era bom. Agora tu aguenta o Galípolo. Até 2028, viu? 15%, ó. Pro mercado ficar tranquilo. Ganhar 15% sem trabalhar, ó. Na maciota. Você botou... A cada 6 milhões que você bota... Quase 7 milhões. A cada 7 milhões que você bota, você ganha 1 milhão por ano. Ó. De boa. Sem trabalhar. Que trabalhar é coisa de idiota. Trabalhar é coisa de idiota. Gente esperta ganha dinheiro sentado no sofá, comprando título da dívida. Grande companheiro Galípolo. Até quando a direita brasileira vai olhar para tudo que está acontecendo com cara de idiota, sabe? Gritando antipetismo. Eduardo Bolsonaro é o errado, Ciro Nogueira que está certo. Vamos apoiar governadores democráticos, temos que tirar o PT para fazer o quê no final do dia? Fazer tudo que o PT está fazendo? Eu não vou comentar sobre essa, mas vou comentar sobre esse aqui só para encerrar o vídeo. Porque a Globo diz que não tem nenhum setor estratégico. Dutch Government, ou seja, Holanda, né? Toma controle de empresa de chips que tinha os chineses como donos, né? A Nexperia.
Aí o Ricardo Leão fala, né? Essa notícia é estarrecedora. O governo holandês simplesmente tomou o controle de uma empresa chinesa que produz chips. Eles suspenderam o CEO chinês, deram poder de voto a um diretor não chinês, modificaram o poder acionário da empresa, tudo isso com a justificativa de que lei específica para o contexto de guerra, o que obviamente não é o caso. Fica claro que a Holanda está fazendo o jogo dos Estados Unidos, evidenciando como os europeus são vassalos de Washington. Obviamente essa medida será nociva para a União Europeia e seguramente haverá retaliação por parte da China. Nem lembrar que tinha essa, né? Aí você vê para o Brasil como é que anda as coisas. Além de gerir recursos, Reag, Altinvest e sócios têm ligação com outras frentes com o PCC, o primeiro comando da capital, né? Foi bem. Aí você para e pensa no Brasil. Eduardo Bolsonaro lutando sozinho, sem o poder da caneta, até porque se tivesse com o mandato funcionando, não vale de nada em Washington, não manda nada, sem apoio. Os parlamentares não abrem a boca, pelo contrário, você está vendo as parlamentares Tereza Cristina atacando gratuitamente, fazendo campanha pelo Ratinho Júnior. Tereza Cristina, inclusive, foi lá para tentar ajudar, se encontrou com os democratas. Ela se encontrou com os democratas, ela e o Marcos Pontes, nosso grande astronauta. O que a gente vive hoje, vocês que assistem de forma mais recorrente, vocês já entenderam, não começou hoje. A gente está preso desde o golpe da República, nas mãos das mesmas pessoas. A gente conseguiu dar uma respirada e sentir a respirada no governo Bolsonaro. Olha como o governo Bolsonaro foi tão disruptivo. Você olha isso com o que estão fazendo com o Bolsonaro, com o que estão fazendo com o ex-presidente da FUNAI, com o que estão fazendo contra os jornalistas que vocês gostam, os influenciadores que vocês gostam, as medidas que são tomadas dia sim, dia também. Se você tem realmente satisfeito com o Brasil, eu acho que o caminho é muito óbvio. Qual lado a tomar? Mas se você acha que tudo isso aqui é balela, tudo isso aqui que saiu na imprensa, só notícias da imprensa oficial, da época, com fotos, imagens, dossiê do Arquivo Nacional mostrando a viagem secreta do Lula, que não foi noticiada pela imprensa. Se você acha que tudo isso é mentira, aí beleza também. Aí você vive aí no mundo da fantasia. E de boa. Mas se você acha que tem um pingo de verdade isso daqui, pensa pra, assim, não enxerga as questões como dogma, como se fosse assim inquestionável, porque alguém que você tem admiração disso falou, isso aqui é bom. Poxa, olha o que aconteceu no pós-privatização da Eletrobras. Só foi 7-1 contra vocês. Só quem ganhou dinheiro e poder, um poder que está sendo utilizado de novo contra vocês, é a turma que apoia o PT. É a turma que apoia o sistema. Acorda, gente. Tenta realmente entender as coisas para além dos rótulos. Tenta entender, sabe? Você me perguntava, você é o quê? Eu falo, sou bolsonarista. Mas eu tô preocupado em falar com o meu rótulo. Tô preocupado em explicar o que tá acontecendo. Mais do que isso, sabe? Não tô aqui pra renegar, né, galera? Não, eu sou de direita, não sou Bolsonaro, eu sou de direita, né? Não idolatro o Bolsonaro. Irmão, tô nem aí, eu gosto demais do Jair. Passarei pano para ele em todo momento. E é Jair 26. Jair podendo não. Mesmo sem poder, o Jair querendo, o Jair falando, eu vou botar meu nome da urna. Vamos, capitão. Pode vir aí 1000 malucos falar, ele tá inelegível. Vamos, capitão. 22 e confirma. É isso aí. Agora, eu não aguento mais ver isso daí todo santo dia. E toda vez que eu entendo um pouco mais do passado, eu vejo que realmente o que está acontecendo hoje é só uma réplica de tudo que já aconteceu. É o mesmo beijamão de sempre. De sempre. De sempre. É uma falsa alternância de poder. Lula e FHC eram a mesma coisa. Lula e Collor eram a mesma coisa. Vocês estão vendo que assim, existe um esforço real de garantir que as pessoas... Peraí. Olha isso daqui, ó. É incrível a constância que Lula aparece na televisão. E o curioso é que ele não tem nada de novo para dizer. Alguma coisa está errada nisso tudo. Na circunstância, na constância incrível que abre a televisão para Lula, porque ele não critica o governo, as multinacionais, o modelo econômico brasileiro, a forma de combater a inflação, etc. Como é que ele pode ser oposição? O sistema escolhe
os candidatos. Escolhe. É um sentimento e é uma falsa escolha. É Lula e Fernando Henrique. É Dilma versus Aécio. Como o Bolsonaro conseguiu o partido em 2018, aos 45 segundos do tempo, tentaram matá-lo. Facada nele. 2022 seria difícil, porque já era presidente, né? Mas é amarrar as mãos dele pra competir. E em 26, que é pra não ter chance mesmo, já deixaram inelegível, nós vamos meter na cadeia. Você tá entendendo? Como era lá atrás? Não era a República do Café com Leite? Voto de cabresto? Esse é o padrão do Brasil. Esse é o padrão do Brasil. Coragem que tem que ter é pra mudar isso. É pra bater de frente com isso daí. Tinha mais